A nossa aula de hoje será sobre a história do norte goiano, especificamente os movimentos separatistas. Esses movimentos separatistas do norte goiano, ele acompanha todo o processo de desenvolvimento e acompanha todo o processo histórico do nosso país. Os movimentos separatistas desse território não é, como algumas pessoas imaginam, que foi somente aí entre o período de 85 e 89, que é o período de redemocratização do Brasil. Não, os movimentos separatistas do norte goiano, eles vêm desde o Brasil Império, ainda acompanha lá o próprio processo de independência do Brasil. E esse processo da independência do Brasil foi nesse período foi o primeiro momento que ocorreu o primeiro movimento separatista do norte, no caso aí da província de Goiás, do norte dessa província, do sul desta província. Os movimentos separatistas, o primeiro vai aí compreender entre 1821 e 1823. Lembrando que a independência do Brasil ocorre em 1822, de forma concreta. Se formos observar toda a cronologia, nós não podemos colocar que não foi nem 1821, nem 1822, mas, segundo o próprio processo histórico, a independência do Brasil ela vai ser reconhecida somente em 1823, quando o Brasil paga uma taxa para a Inglaterra reconhecer a emancipação política e econômica desta nação, no caso da colônia de Portugal. No caso, reconhece que o Brasil não é mais colônia de Portugal, e sim uma nação independente. Então, somente em 1823, quando o Brasil paga essa taxa para a Inglaterra e as demais nações reconhecem a emancipação política e econômica do Brasil. Dentro desse movimento, desse primeiro movimento separatista do norte goiano, nós vamos ter, vai ser um movimento de secessão do norte, foi movido pelo descontentamento das lideranças nortistas em relação à distribuição das benfeitorias na província. Foi impulsionado pela presença dos insubordinados de 1820. Então, em 1820, nós vamos ter vários colonos residentes nesse norte dessa província, e também no próprio sul da província, descontente com toda a distribuição de desenvolvimento, distribuição da aplicação dos impostos que eram arrecadados dessa província, que vai gerar esse movimento de descontentamento. Lembrando que também, durante todo esse período, o Brasil essa província ela vai se desenvolver e vai se impulsionar a partir dessa tentativa de interiorização do Brasil para fazer essa defesa. Alguns dizem, alguns historiadores colocam que a interiorização do Brasil ela vai ocorrer através da tentativa de criação de gado para ter uma nova captação econômica. Mas, na verdade, essa interiorização do Brasil ela vai ocorrer mais com cunho militar, porque o Brasil já estava vindo, essa colônia de Portugal estava sofrendo vários ataques de outras nações para a ocupação desse território. Nós vamos ter a Holanda, nós vamos ter a própria Inglaterra, a França tentando ocupar esse território, essa colônia portuguesa. Então, a interiorização do Brasil e a
no caso, o próprio povoamento dessa região central da província de Goiás, ela vai se dar mais em um cunho militar para poder fazer essa defesa desse território, para que não houvesse uma interiorização ou uma ocupação interna desses outros países. Os líderes desse movimento, desse primeiro movimento separatista, vai ser o padre Luiz Bartolomeu Marques e o capitão Felipe Cardoso. Eles vão ser os precursores, em 1820, desse primeiro movimento, da organização, da liderança, de captar novos seguidores para poder aumentar a massa para lutar contra a coroa portuguesa, dessa separação, no caso, separar essa província, no caso, a província do Norte e a província do Sul. O movimento, o padre Luiz Bartolomeu, posteriormente, consegue captar o coronel Teotônio Segurado e o tenente-coronel Pio Pinto Cerqueira. Lembrando que Teotônio Segurado, ele vai ser enviado para a região, para a província de Goiás, como ouvidor da coroa, e ele vai se rebelar contra a coroa, então, buscando essa emancipação, no caso, essa divisão desta província. No dia 14 de 9 de 1821, os revolucionários tomam o poder e elegem um governo provisório sob a liderança do coronel Teotônio Segurado Cavalcante, como a capital. Então, eles se organizam, se rebelam contra a coroa, e então instaura o movimento emancipatório aí desta província do Norte. Então, elege um representante, que é o ouvidor, o coronel Teotônio Segurado. Lembrando que Teotônio Segurado, ele é um membro da corte portuguesa, ele está aqui nessa região a serviço da coroa, e posteriormente, vamos ver aí, que ele vai retornar para Portugal, porque ele faz parte dessa coroa, e assim ele é enviado novamente para Portugal para prestar seus serviços em Portugal. No mês 10, um mês posteriormente aí, praticamente, a esse movimento revolucionário de emancipação do norte da província de Goiás, a capital do norte é transferida para a cidade de Arraias. É um grande centro de mineração aqui na nossa na província de Goiás. Nós vamos ter um grande polo de mineração nessa região, Arraias, Natividade, hoje Cidade do Carmo, mas só que antes era Monte do Carmo, e entre outras cidades, outros vilarejos ali naquela região do sudeste do estado, lá no finalzinho do estado, que vai ser um grande ponto de mineração. A secessão, a suspensão da remessa, a primeira ação do grupo dessa separação da província, as primeiras ações será a suspensão da remessa de dinheiro para o sul, a abolição dos impostos sobre o gado e a entrada do sal e as ferramentas na província, a elevação de alguns arraiais à condição de vilas, no caso, São José, Carmo, Chapada e São Domingos. Lembrando que, logo antes desse movimento revolucionário estourar, solicitando essa divisão da província, o representante da coroa portuguesa, ele vai aumentar os impostos, ele vai cobrar o imposto sobre
a criação de gado, a entrada de sal, que até então não era, não cobrava-se imposto pela entrada desse sal, e muito menos pela entrada de ferramentas na província. E isso vai insuflar mais ainda a esse movimento revolucionário, que com esse aumento desses impostos, a entrada do gado, no caso, cobrando esses impostos para a criação de gado, a entrada do sal e a entrada de ferramentas na província, isso vai encarecer bastante o custo, no caso, a vida desse colono na província. E isso vai insuflar e vai ganhar bastante adeptos. Lembrando que também a maioria desses impostos, esses impostos, pouco era reinvestido aqui nessa província, nessa região. A separação do território não defendiam a independência do Brasil. Lembrando que nós vamos ter vários processos de inconfidências no Brasil, numa grande maioria deles, não eram solicitando a independência do território, criando uma nova nação. Apenas eram movimentos buscando uma emancipação política, de como ocorreu aqui na província de Goiás. Mas nós também vamos ter algumas inconfidências solicitando a independência, criando uma nova nação. Foi o que ocorreu no Pernambuco, ali na Cisplatina, entre outras, em outros conflitos. Mas esse movimento separatista aqui da província de Goiás, ele não era para se separar do Brasil e muito menos criar uma nova nação, mas apenas uma separação da província para melhor aplicabilidade dos impostos que eram arrecadados por essa região, que, no caso, arrecadava muito mais do que o próprio sul da província. Mas o que vai levar ao fracasso desse movimento? Em janeiro de 1822, Teotônio Segurado se ausenta para participar das cortes em Portugal e a capital é transferida para Natividade. Desentendimentos entre os revolucionários, disputa entre os municípios de Cavalcante, Arraias e Natividade e a baixa da arrecadação. Lembrando que Teotônio Segurado, já foi dito, que ele era um membro da corte e ele era ouvidor, no caso, ele era funcionário da corte portuguesa aqui na província. Quando estoura esse movimento, que Dom Pedro I faz? Sabendo que tem um membro da corte insuflando uns movimentos revolucionários aqui dentro, ele pega, manda Teotônio Segurado voltar para Portugal e prestar seus serviços lá em Portugal. E assim é feito. Então, o Dom Pedro I ele não vai mandar o exército para combater esse movimento revolucionário, sabendo que eram poucos homens, não tinha tanto a questão bélica envolvida. Ele vai posteriormente enviar o exército apenas para manter a segurança, para que não aconteça novos movimentos, mas ele vai planejar insuflar esse movimento separatista dessa província, primeiro devolvendo Teotônio Segurado para Portugal, e assim, com certeza, iria ajudar a fracassar esse movimento separatista. Em 24 de 1822, aí já no mês de abril de 1822, o governo do Norte é dissolvido, Dom Pedro I condena o movimento, e no dia 23 de 7 de 1823, Dom Pedro aniquila todo esse movimento, e assim termina, em 1823, a primeira tentativa de separar a província
de Goiás, no caso, o norte dessa província, do sul da província. O norte goiano, durante toda a segunda metade do século XIX, a pobreza, o isolamento, o esquecimento por parte das autoridades, as correntes migratórias da Bahia, Maranhão e Pará, no caso, iriam povoando mais ainda esse território, e toda essa pobreza e esse isolamento iria aumentando. A manutenção do sentimento separatista, isso vai mantendo a pobreza, o isolamento e o esquecimento dessa região norte, vai manter esse sentimento separatista, o que vai motivar, na verdade, todos os movimentos separatistas do norte goiano, vai ser justamente essa defesa da pobreza, do isolamento e do esquecimento dessa região e a falta de investimento por parte dos governantes para com essa região. O Visconde de Taunay, na condição de deputado pela província de Goiás, propôs a separação do norte goiano para a criação da província da Boa Vista do Tocantins, com a vila capital em Boa Vista, hoje chamada Tocantinópolis. Ele vai fazer essa tentativa tudo em 1863, do primeiro movimento, aí 40 anos depois do encerramento do primeiro movimento, nós teremos um segundo movimento separatista, liderado pelo Visconde de Taunay. Ele, então, propõe, em vez de a capital no sul, ele vai propor a capital mais no norte, hoje na região conhecida como Bico do Papagaio, na cidade de Tocantinópolis, a Vila Boa Vista se tornar a capital desta província do Tocantins, não Tocantins, mas a província Boa Vista do Tocantins. Lembrando que eu esqueci de citar uma coisa, que o nome Tocantins vai ser idealizado pelo aquele primeiro movimento separatista, liderado ali por Teotônio Segurado e o padre Bartolomeu. Eles que vão idealizar, vão propor o nome para essa região do norte goiano, de Tocantins. Não vai ser o nosso ilustre Wilson Siqueira Campos. De modo mais concreto, em 1889, com o projeto do Falso de Souza para a redivisão do Império em 40 províncias, constatando do Tocantins na região que compreendia o norte goiano. Então, nós temos aqui, já no período da proclamação da República, nós teremos aí um outro movimento, 1863, aí logo 26 anos depois, nós temos uma nova proposta, um novo projeto, um terceiro movimento propondo a criação do estado do Tocantins, no caso, a província do Tocantins, voltando o nome inicial proposto pelo primeiro movimento. Norte goiano, durante a República Velha, ou a Primeira República, que ela compreende de 1889 a 1930. Devido à centralização do poder na região da cidade de Goiás, o Tocantins continuou sendo desprivilegiado na distribuição das benfeitorias do Estado. Então, no caso aí, o norte goiano continuou sem investimento por parte dos representantes do Estado. Nas primeiras décadas da República, o discurso separatista sobreviveu na imprensa regional, principalmente de Porto Nacional, o maior centro econômico e político da época, em periódicos como a Folha do Norte e no norte de Goiás. Esses vão ser os jornais
da região aqui, que vai dar continuidade, vai continuar mantendo esse pensamento de separação, mantendo esse discurso, sempre trazendo para a população a necessidade dessa separação dessa região. O discurso separatista permaneceu em âmbito apenas local, parou-se de discutir de forma maior, ou, no caso, nacional. O norte goiano, durante a era Vargas, que compreende de 1930 a 1945, nós temos aí já 3 movimentos já instaurados, todos sem sucesso. Temos aí, durante a Primeira República, apenas uma discussão, apenas mantendo na mente da população dessa região a necessidade da separação. A partir da década de 30, o discurso retoma a esfera nacional. Após a criação pela Constituição de 37 do território do Amapá, Rio Branco, atual Rondônia, houve também quem defendesse a criação do território do Tocantins. Então, aqui, a região aí do Amapá, a região de Rondônia e a própria região ali do Acre, posteriormente, também vai ser defendida aí, também vai ser somada a essa defesa da necessidade da separação do norte goiano. Com a construção de Goiânia, os recursos estaduais foram quase que totalmente dirigidos para esse projeto. Então, tudo que era captado aqui no norte era enviado para o sul para a construção da capital, Goiânia. Com o estabelecimento da CANG, que é um centro de discussão na região norte, ocorreu uma forte ocupação de terras devolutas na região norte e assim inicia as lutas camponesas. Então, no caso aí, a Igreja Católica, juntamente com esses movimentos camponeses, vão se aliar para ocupar essas terras devolutas aqui na região norte. O norte goiano, entre 45 e 89, nós vamos ter a construção de Goiânia e Brasília, que promoveu um sensível crescimento demográfico na região norte. O crescimento não foi maior devido à migração populacional para as novas capitais, no caso aí, Goiânia e Brasília. Com a construção da Transbrasiliana, ocorreu a diminuição do isolamento da região. Então, no caso aí, a construção da nossa Belém-Brasília, mais conhecida como BR-153. Isso vai tirar um pouco essa região norte do isolamento e várias cidades importantes do nosso estado vão surgir juntamente com a criação, no caso, com a construção da BR-153. A nossa própria cidade é um exemplo, a nossa cidade de Araguaína é um próprio exemplo desse processo. Ela é apenas uma pequena vila, município de Filadélfia, e posteriormente, com a construção da BR-153, ela vai receber um grande desenvolvimento, um grande processo migratório, e assim vai se desenvolver mais ainda. A agricultura extensiva ultrapassa a pecuária na balança econômica. A modernização conservadora dos governos militares, a intensificação das lutas camponesas também vai ser instaurada nesse norte goiano, durante o período de 45 a 89. Feliciano Machado Braga, juiz de direito de Porto Nacional, juntamente com Fabrício César Freire, Oswaldo Cruz da Silva, João Matos Knude, o doutor Francisco Mascarenhas, o doutor
Severo Gomes lançou o movimento Procriação do Estado Tocantins como uma expressão do desejo emancipacionista do norte goiano. Formaram-se comissões para estudar as formas de implantação do novo Estado, sendo criados, então, em uma bandeira e hino. Durante 4 anos, eram realizadas paradas cívicas em 13 de maio, alusivas à data de lançamento do movimento. O juiz Feliciano Machado Braga, entre mentes, foi transferido de Porto Nacional, e assim o movimento perdeu sua força e seu líder. Durante esse período também nós vamos ter entre 73 e 75, mas essa data está errada, foi entre final de 69 e 73, 74, que ocorreu a guerrilha do Araguaia na nossa região. E a nossa cidade, Araguaína, recebeu como base do próprio Exército para acabar com esse movimento de guerrilheiro aqui na nossa região, especificamente na região de Xambeuá e São Geraldo do Araguaia. A região do Bico Papagaio, Xambeuá, Arraias, Araguatins e Paraíso do Norte, apoio para organizações guerrilheiras comunistas. Lembrando, comunismo nunca existiu e nunca vai existir. Apenas existe os movimentos socialistas. Apenas recapitulando aí para que não fuja da mente de vocês. A repressão ficou por conta das polícias militares de Goiás e do Pará, orientadas pelo Exército Brasileiro. A partir da redemocratização e da convocação da Constituinte, a busca pela autonomia ganhou força entre 85 e 87. No caso, o processo de redemocratização começa em 85, com o fim da ditadura militar no Brasil, estende-se até 88, quando aprova-se, promulga a nova Constituição. Entre 85 e 87, discute-se, no caso, ocorre a convocação da Constituinte, instaura os comitês, e dentro dessa discussão, dessa nova Constituição, dentro dessa Constituinte, onde entra a esperteza do nosso querido José Wilson Siqueira Campos, onde ele era deputado pelo estado do Goiás, especificamente da nossa região aqui de Colinas. Ele é representante de Colinas, do Tocantins. Ele, enquanto deputado, vai buscar, através dos seus representantes, tentar também criar, ou no caso, trazer o levante para a discussão do movimento separatista, no caso, a separação do norte de Goiás. Foi apresentada à Assembleia Constituinte uma emenda popular com cerca de 80 mil assinaturas, com reforço à proposta de criação do Estado. Lembrando que essas 80 mil assinaturas não vai ser exclusivamente captada pelo proponente a essa separação do Estado, que é o José Wilson Siqueira Campos. Vai ser todo o comitê pró-criação do Estado, que vai ser criado, juntamente com os cidadãos, os empresários, no caso, a elite da região central de Goiás, que vai apoiar esse movimento separatista e vai dar apoio a esse movimento pró-criação do Estado Tocantins, e assim vai conseguir essas 80 mil assinaturas aí. Eles vão captar essas assinaturas para poder aumentar mais ainda a possibilidade de criação do Estado Tocantins.
foi criada a União Tocantinense, a organização suprapartidária, com o objetivo de conscientização política em toda a região norte, para lutar pelo Tocantins também através da emenda popular. Com um objetivo similar, nasceu o Comitê por Criação do Estado do Tocantins, que conquistou importantes adesões para as causas separatistas, e no dia 5 de outubro de 1988, juntamente com a Constituição brasileira, foi promulgada a criação do Estado Tocantins. Por isso que no dia 5 de outubro nós temos um feriado estadual, em alusão a essa data tão importante para o povo do norte de Goiás. Então, no dia 5 de outubro de 88, cria-se o Estado Tocantins, e o nome vai ser em homenagem ao primeiro movimento separatista. A bandeira e o hino do Estado também vão ser capitaneados desses movimentos separatistas que vão ocorrer durante todo esse período. E as nossas aulas online do CPU está chegando ao final, lembrando que a história, ela sempre é uma bomba, ela sempre traz novos processos para a construção da mente e do conhecimento, e também ao nosso estado do Tocantins aí, que vai de bem, graças a Deus. E assim vamos chegando ao fim da nossa aula de